Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, estamos aqui para mais um vídeo de cálculo 3, o último vídeo de teoria desse terceiro capítulo, que é cálculo vetorial no plano, certo? Então o vídeo de hoje é um arremate de tudo que a gente viu nesses 3 vídeos anteriores de teoria, então é um vídeo muito importante, a gente vai conectar vários conceitos, ok? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é ver os teoremas de Stokes e os teoremas da divergência e o teorema de divergência no plano. Tá claro? E a gente vai ver que esses dois teoremas, que são muito importantes, são simplesmente uma conclusão ou são versões do teorema de Green. São equivalentes ao teorema de Green e você obtém esses teoremas simplesmente escrevendo o teorema de Green de outra maneira, na notação com vetores em vez de componentes P e Q aqui, tá claro? Então vou explicar para vocês. Vamos lembrar o teorema de Green primeiro. O teorema de Green, você tem uma curva C suave por partes, fechada, simples, orientada no sentido anti-horário. Você tem D, a região limitada pela curva. E você tem um campo com componentes P e Q de classe C1 na região D, ok? Então, com essas hipóteses, o teorema de Green nos diz que a integral dupla de del Q del X menos del P del Y dA é a integral em D, né? É a integral de linha de P dx mais Q dy em C. Ou seja, ele conecta uma integral dupla feita em todo o conjunto aqui, no interior do conjunto, com uma integral de linha feita só na borda do conjunto. Então, de certa forma, o comportamento dessa função aqui não depende do interior do conjunto, mas só da borda. Tá claro? Ok, então na aula de hoje a gente vai entender até melhor um pouco o teorema de Green, entendendo os outros teoremas. Eu vou começar com o teorema de Stokes no plano, tá claro? Teorema de Stokes no plano. Bom, vamos relembrar lá o que era a circulação de um campo ao longo de uma curva, tá? Você tem uma curva aqui, fechada, e o campo tá aqui, campo de vetores, certo? Você quer a circulação do campo ao longo da curva, é a integral do campo produto escalar com o vetor tangente ds, ou também dizendo, né, como TDS ou DR, é a integral de f escalar dr. É a mesma integral de trabalho. Então, circulação matematicamente é igual ao trabalho. Mas, o sentido físico de circulação, essa integral aqui mede o quanto o seu campo está girando em torno da curva aqui no sentido anti-horário. Tá claro? Então aqui o seu campo, ele está aqui, ele, certo? Ele está aqui em cima da curva, aqui ele está aqui. Então aqui ele está mais ou menos constante, certo? Mas quando você anda na curva, o que acontece com esse produto escalar aqui? Tá claro? Se esse número aqui é positivo, significa que o seu campo está fazendo uma tendência de giro em torno dessa curva, certo? Significa que o seu campo tem uma tendência de rotacionar os objetos ao longo da curva, no sentido anti-horário, tá claro? Se der negativo, como vai ser provavelmente para esse desenho aqui, ele vai ter o sentido de rotacionar os objetos no sentido horário, tá? Mas observe que pode dar zero também, certo? Então pode ser que não rotacione, certo? Então isso aqui é uma medida da circulação ao longo da curva. O quanto que aquele fluido, se é um fluido, o quanto que o fluido está circulando ao longo da curva, tá claro? Fazendo um movimento de circulação ao longo da curva. Essa integral aqui, certo? Que é essa, que é a circulação, é, em notação de componentes, a integral de P dx mais Q dy, certo? Isso vocês já viram lá, porque o F é o PQ e o DR ele é dx dy,
Vocês sabem disso já. Aqui nós usamos o teorema de Green. Então, quem que é P de x mais Q de y? É a derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y. A integral dupla agora dA feita no conjunto D. Então, nesse conjunto aqui. Tá claro? Agora, a gente viu, e vocês devem se lembrar, que esse cara aqui é quase o rotacional do campo. Se vocês se lembrarem da fórmula para o rotacional, vocês vão se lembrar que o rotacional de um campo em R2 é del Q del x menos del P del y, certo? Então, o rotacional de F é isso aqui, vezes o vetor K, tá? O rotacional é um vetor. Então, é esse cara aqui na direção K. Então, quem que é esse cara aqui? É a componente K do rotacional. Como que você obtém ela daqui? Se você fizer o produto escalar aqui, ó, você vai ter rot F escalar K vai ser del Q del x menos del P del y. Tá claro? Faz o produto escalar aqui e aqui. K produto escalar com cada um. Então, você tem que... Isso aqui, em notação vetorial, é o rotacional produto escalar com K. Ou seja, a componente K do rotacional. Então, essa igualdade aqui entre isso e isso é o teorema de Stokes. Você observa que a gente só mudou a notação e usou o teorema de Green. Então, o teorema de Stokes está enunciado aqui. A integral de f escalar t ds numa curva C é igual à integral dupla na região delimitada pela curva do rotacional de f produto escalar com K. Ok? Então, esse f escalar t ds é esse lado aqui, e esse cara aqui é exatamente esse cara aqui. Ok? Só reescrevemos o teorema de Green. O teorema de Stokes é uma versão tangencial do teorema de Green. Tudo bem? Então, é uma versão vetorial, melhor dizendo, tangencial do teorema de Green. Você tem o teorema de Green escrito na forma vetorial. E esse teorema de Stokes aqui é muito importante para a gente obter, para a gente saber qual é a interpretação física do rotacional. Vou fazer isso para vocês agora aqui, tá? Então, seja que x0, y0, um ponto, certo? No fluido, o seu campo está escoando aqui, ok? Seja epsilon um número pequeno, muito pequeno, positivo, e tome aqui C epsilon, uma circunferência de raio epsilon e centro x0 e y0. E tome D epsilon, o disco formado por essa circunferência, certo? O interior dessa circunferência. Ok? A gente vai aplicar o teorema de Stokes aqui. Então, pelo teorema de Stokes, a integral de f escalar t ds nessa curva, nessa circunferência de raio epsilon, é a integral dupla no disco de raio epsilon, na região do rotacional de f calculado nos pontos x e y, produto escalar com k dA. Ok? Agora é o seguinte, esse epsilon é muito, muito pequeno. Então, como f é contínuo e como as derivadas de f são contínuas em D, na verdade, como as derivadas de f são contínuas em D, esses pontos, e como o epsilon é pequeno, esses pontos x e y estão muito próximos de x0 e y0, o que implica que o rotacional de f num ponto x e y está muito próximo do rotacional de f num ponto x0 e y0. Tá claro? Então, essa integral aqui é aproximadamente a mesma integral, só que com x e y agora fixo igual a x0 e y0. Então, o rotacional aqui, aqui, como esse epsilon vai tender a zero depois, ele é muito próximo do rotacional no ponto x0 e y0. Tá claro? Agora, esse número aqui, rotacional de f em x0 e y0 escalar k, é constante, ele não se altera. Então, ele pode sair da integral, ok? A gente tira tudo isso aqui da integral, fica aqui fora, e fica a integral dupla em d epsilon
de dA, ou seja, fica a área de dε. Tudo bem? Então, este cara aqui vezes a área dá isso. Se a gente dividir pela área, passa a área para o lado de cá, fica rotacional de f x0, y0 escalar k, é aproximadamente essa integral dividida pela área. Agora, se a gente tomar o limite, né, da integral aqui, dividida pela área, quando epsilon tende a zero, a gente tem uma igualdade, porque isso aqui vai ser uma igualdade, tá claro? Então, no limite quando epsilon tende a zero, a gente tem uma igualdade, e a gente tem uma fórmula para o rotacional em termos de uma integral. O rotacional, ele é o limite de quando epsilon tende a zero, da integral de f escalar TdS numa circunferência de raio epsilon e centro no ponto x0, y0, dividido pela área dessa circunferência. Então, o rotacional a gente vê aqui que ela é densidade de circulação no ponto. Por quê? O que está em cima? É a circulação em torno do ponto. Então, o rotacional ele mede a circulação em torno desse ponto dividido pela área, certo? Você vai fazer a área tender a zero, mas isso aqui vai tender a zero também. Então, isso aqui é um quociente, né? Que o numerador e o denominador tende a zero, mas o quociente não tende a zero. Então, você está olhando quanto que o campo está circulando aqui em torno do ponto, mas assim, praticamente pontualmente, porque o epsilon vai tender a zero. Então, é a tendência de giro no ponto. Tá claro que o rotacional mede. Tudo bem, gente? Então, até agora a gente viu teorema de Green, revemos ele, circulação e teorema de Stokes, interpretação física do rotacional, onde a gente usou o teorema de Stokes. Ok? Agora nós vamos ver o teorema da divergência no plano, que é totalmente análogo ao teorema aqui de Stokes, mas a gente vai mudar a direção da integral de Lie. Seja então, pessoal, vamos calcular o fluxo de F através da curva C. Aqui a gente queria calcular a circulação ao longo. Agora nós queremos calcular o fluxo através da curva. Então, o que é o fluxo através da curva? Pela definição que eu mostrei no último vídeo, é a integral de linha de F escalar n ds. Definição. Que também é, trocando um n ds por dr ortogonal, a integral de linha em C de F escalar dr ortogonal. Tá claro? Então, isso aqui é tudo do último vídeo, de fluxo de campo no plano. Agora, F escalar dr ortogonal, como F é PQ e como dr ortogonal a gente viu que é o dy menos dx, tá claro? Vai ficar o quê? P dy menos Q dx. P dy menos Q dx. Então, essa integral de linha a gente viu que ela é o fluxo de F através da curva. A gente viu no último vídeo. Agora, P dy menos Q dx, eu quero aplicar o teorema de Green aqui, mas o teorema de Green é P dx mais Q dy. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer vou enganar aqui, né? As coisas para poder aplicar o teorema de Green. Como eu quero o P multiplicando o dx, eu vou chamar o menos Q de P til. Então, essa parte aqui vai ficar P til dx. E o P dy aqui eu vou chamar o P de Q til. Então, vai ficar P til dx mais Q til dy. Tá claro? Então, é um outro campo. É um outro campo. E eu posso aplicar o teorema de Green, P dx mais Q dy. Só que agora é P til e Q til. Tá claro? Esse campo aqui é o F ortogonal. O F ortogonal, ele é menos QP. O F é PQ, o F ortogonal é menos QP, quando você faz esse vezes esse. Mas esse vezes esse dá zero. Claro? Então, esse campo aqui ortogonal é esse. Então, esse aqui é a integral de linha de F ortogonal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o teorema de Green. Aplicando o teorema de Green é del Q til del x menos del P til del y.
Ok, pessoal? Então, vai ficar del Q tio del X menos del P tio del Y dA. Pelo teorema de Green aplicado aqui. Então, agora voltando para o campo original, quem é o Q tio? O Q tio, ele é P. Então, isso aqui fica del P del X. Agora, quem é o P tio? O P tio é menos Q, então esse aqui fica menos del Q del Y, com esse menos fica mais. Fica del P del X mais del Q del Y. Mas quem é isso? Del P del X mais del Q del Y é exatamente o divergente. Então, o fluxo acaba sendo a integral dupla do divergente do campo. Ou seja, a integral de f escalar n ds, que é o fluxo, é a integral dupla do divergente. Então, observa o seguinte, para você saber o fluxo através da curva, tem que calcular uma outra maneira, em vez de você calcular essa integral aqui diretamente, você calcula a integral dupla do divergente. Então, ao mesmo tempo, a integral dupla do divergente, que é o divergente do campo no interior, então tudo que está acontecendo no interior é igual ao que está acontecendo aqui fora, o fluxo do campo na borda. Claro, observe que a gente simplesmente usou a notação e o teorema de Green aqui. Então, essa aqui é uma versão do teorema de Green, que a gente chama de versão vetorial ortogonal. É igualzinho o Stokes, só que o Stokes é uma versão tangencial, que aqui é o vetor tangente, aqui é o vetor normal. Tá claro? Então, esse é o teorema da divergência ou teorema de Gauss no plano. Tudo bem? Os dois teoremas se complementam. Esse aqui é com T, esse aqui é com N. Os dois ficam integral dupla, aqui é o rotacional, aqui é o divergente. Ok? Vamos ver então, aqui está escrito errado, não é rotacional, é divergente. Vamos ver a interpretação física do teorema da divergência. É a mesma ideia do teorema de Stokes, ok? Você tem o seguinte, a integral de f escalar n ds naquela circunferência, né, de raio epsilon e centro x0, y0, essa circunferência aqui, c epsilon. Pelo teorema de Stokes da divergência, f escalar n agora é a integral dupla do divergente de f em d epsilon, que é o disco. Ok? Agora, como o xy está próximo do x0, y0, você fala que o divergente de f de xy é aproximadamente o divergente de f de x0, y0. Porque os xy vão estar variando aqui só em torno do x0, y0 com um raio epsilon que vai tender a zero. Então isso aqui é aproximadamente isso. Agora, esse cara aqui é uma constante em relação à integral, é um número que pode sair. Então fica o divergente de f calculado em x0, y0 vezes a integral de dA em d epsilon, que é exatamente a área de d epsilon. Então, de novo, se divide pela área aqui, você obtém que o divergente de f de x0 e y0 é aproximadamente isso dividido pela área. E esse aproximadamente se torna exato quando você toma o limite, quando o epsilon tende a zero. Então, o divergente de f de x0 e y0, de f num ponto, né, x0 e y0, é o limite quando o epsilon tende a zero do fluxo de f através de uma curva que cerca o ponto dividido pela área cercada nesse ponto. Então isso aqui é uma densidade de fluxo. Observe que o que está aqui em cima é o fluxo saindo do x0 e y0, porque o epsilon vai tender a zero. Aquela integral lá é o quanto de fluido está saindo, né, da região D. Como a região aqui só está englobando praticamente o ponto, é o fluxo saindo do ponto dividido pela área infinitesimal do ponto. Então, é uma densidade de fluxo no ponto, o divergente. Ok? Essa interpretação física é possível por causa do teorema da divergência. Então, o rotacional é uma densidade de circulação,
e o fluxo é uma densidade, o divergente é uma densidade de fluxo. Ok? Agora vamos comparar então esses teoremas. O teorema fundamental do cálculo, o que ele fala? Fala que a integral de a até b de f' de x dx cancela a integral com a derivada. Fica f de b menos f de a. Então a integral que é feita no intervalo x variando de a até b é transformada por um cálculo de f só nos extremos, a e b. Teorema fundamental das integrais de linha. A gente também tem uma integração que vai cancelar com a derivação, porque o gradiente de uma função é a derivada da função, a gente viu. Então o gradiente de f escalar dr com xy variando na curva é o que? A integral de linha desse gradiente em f, em c, na curva c, é o f calculado no ponto final da curva menos ponto inicial. Então o teorema fundamental das integrais de linha é generalização do teorema fundamental do cálculo para funções de várias variáveis, porque o gradiente dessas funções faz o papel que a derivada fazia lá, para funções de uma variável. Você tem uma curva, a integral de linha se transforma só num cálculo nos extremos. Teorema de Stokes. Integral dupla do rotacional escalar K, integral de linha do campo. O rotacional pode ser escrito como produto vetorial de nabla com F. A gente sabe isso do vídeo anterior aí. Então, a integral do rotacional escalar K, como o rotacional é a derivada do campo, cancela uma integral com uma derivada. Cancela esse símbolo com símbolo, fica a integral de F escalar dr. Porque aqui você está fazendo no interior, com x, y variando no interior. E aqui você está fazendo só na borda, que é a curva. Ok? Então é uma integral de linha com relação a dr. Então, o teorema de Stokes, você também tem uma integração que cancela com a derivação e o resultado é feito só na borda do conjunto. Aqui a borda era AB, aqui a borda era o A e o B, aqui a borda é uma curva. Da mesma forma, o teorema da divergência, que é a mesma coisa que o teorema de Stokes, só que é outra derivada. Aqui você está tomando a derivada fazendo produto vetorial entre o nabla e o F. Aqui você está tomando a derivada fazendo um produto escalar entre o nabla e o F. A integral dupla da derivada é a integral do campo. Só que aqui é dr, teorema de Stokes, aqui é dr ortogonal, ok? Então vejam bem as analogias, estudem bem essas analogias, tentem entender tudo que está nesse vídeo aqui, que será de extrema importância, extrema valia para vocês progredirem no curso aí nas próximas matérias, que envolvem cálculo vetorial do espaço. Tá claro? Então, esse capítulo, essa aula aqui, essa sessão, a gente engloba todos os conceitos praticamente que a gente viu no curso até agora. Tem várias interpretações matemáticas, analogias matemáticas interessantes, interpretações físicas interessantes, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo.